sou Paulo Oliveira, esse aqui é o canal Interagindo com Cristãos e mais uma vez estamos aqui para reagir sobre um assunto que só vem a confirmar sobre a existência de Deus, sobre a criação do universo, sobre a criação do homem, sobre a criação da terra. Então é maravilhoso, eu queria abordar sobre esse assunto, que saiu numa revista, está aqui, vou ler aqui, na revista Olhar Digital. Então ele fala sobre a publicação de uma revista, se não me engano, americana, que eles abordam assim: cientistas afirmam que a água da Terra já estava por aqui, antes da Terra ser formada. Então é disso que nós vamos falar aqui. Desculpa, eu estou um pouco rouco, gripado, né? Estou me restabelecendo, então me perdoe, tá? Um pouquinho de coriza também. Então eles dizem lá, cerca de 71% do nosso planeta é coberto de água, é o que nos faz, né, nos perguntar, isso já sabíamos, né, desde criança, adolescente, na escola, como todo esse volume precioso, líquido, surgiu. Então a resposta, segundo o estudo internacional, escrito por várias instituições, é simples. Essa água toda já estava por aqui, antes mesmo da Terra existir. Segundo o material, cerca de 200 mil anos após o nascimento do nosso sistema solar. Ou seja, bem antes do começo da formação dos planetas, já haviam reservatórios de vapor d'água no espaço. E, pela análise publicada dessa revista americana, esse reservatório teria a mesma assinatura isotópica encontrada na água da Terra. Então nós vamos falar sobre esse assunto, já estamos falando sobre esse assunto, e vamos passar alguns vídeos, slides, né, só para enriquecer ainda mais o conteúdo. E vamos ler também Gênesis, né, o início de tudo, né, sobre a Terra era sem forma, né, vazia, o Espírito Santo de Deus pairava sobre a Terra, tá bom? Espero que você goste, dê aí seu comentário, deixe seu comentário, compartilhe com os amigos se você gostar, deixe um positivo aí, um likezinho, tá bom? Para nos ajudar, se gostar, se inscreva-se também no canal e eu sou muito grato, tá bom? Lembrando, eu sou Paulo Oliveira, seu amigo em Cristo, tá bom? E o canal Interagindo com o Cristão que nós estamos fazendo aqui agora, tá bom? Até daqui a pouco, obrigado, tá bom? Até mais! Bom, segundo estudos, né, esses estudos contaram com pesquisadores da Frente Alternativa de Energias e da Comissão Energética Atômica, né, que é CEA, da Universidade de Paris, Saclay, Universidade de Pau, na França, UPEA, e ainda teve o suporte do Museu Nacional de Histórias Naturais, tá bom? Então segue aí a matéria, eu vou ler aqui para vocês o que eles dizem a respeito, né, desse assunto. Então eles falam que o processo, de forma bem resumida, né, que envolveu a seguir a trilha da composição isotópica da água até o início do sistema solar, ao longo das regiões internas onde a Terra e outros planetas acabaram se formando. Isso foi possível por meio de análise de um dos mais antigos meteoritos do nosso sistema, usando um método novo, desenvolvido especificamente para esse tipo de estudo. O resultado foi a identificação de 2 reservatórios contendo matéria que deu origem a todo o nosso sistema. Em um deles havia muito gás solar, no outro havia material enriquecido de vapor d'água. Esse reservatório se formou por meio de influxo de água interestelar nas regiões mais internas do sistema solar, onde tudo é absurdamente mais quente. Esse líquido veio encapado, né, por um tipo de proteção que eventualmente
acabou cedendo e expondo essa água às mudanças que a fizeram adquirir a assinatura isotópica que conhecemos hoje. Em outras palavras, já existia água da terra antes de existir terra. Bom, dizendo isso, só vem a confirmar a criação do nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo, né? Que Ele criou os céus e a terra e todas as coisas. Amém? Esse é o motivo de estarmos postando, né, esse vídeo sobre esse assunto. Existe uma teoria, a teoria do hiato, né, também conhecida como a teoria da restituição, teoria do intervalo, que é uma crença criacionista que propõe que a terra, mencionada em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, era perfeita e habitada por seres angelicais, tendo como o príncipe Lúcifer, né, um anjo de luz. Esse, todavia, rebelou-se contra Deus, sendo então destronado. Por causa disso, a terra, né, teria sido duramente castigada, chegando ao estado caótico, descrito em Gênesis 1:2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nos versículos seguintes, a Bíblia narraria então o início de uma restauração. Isso dizendo teoria, tá? Uma teoria, pensamentos, né, de alguns teólogos, tá bom? Isso não é real, embora é uma teoria criacionista, ok? Então, dando continuidade, dizer que a Terra era sem forma e vazia significa uma indicação do estado da criação, num determinado estágio dentro do processo criativo de Deus. Essa expressão está registrada nas primeiras linhas do livro de Gênesis, dos 2 primeiros versículos. No princípio criou Deus céus e terra, a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2. Então nós vamos abordar aqui dois pensamentos, né, sobre dois entendimentos, duas teorias, né, entre os conhecedores bíblicos, os teólogos, os estudiosos. Uma delas seria a terra era sem forma e vazia porque algo aconteceu, né? Uma das teorias que está baseada da seguinte forma, né? Interpretação que diz que a expressão a terra era sem forma e vazia indica algum tipo de pré-criação de Deus, além da qual é descrita na sequência do texto de Gênesis. A ideia básica dessa teoria é de que os versículos 1 e 2 do primeiro capítulo de Gênesis falam de uma criação primária que foi construída ou destruída, né, por algum evento não informado na Bíblia. Se não está informado na Bíblia, então é heresia. Mas, embora, né, é um pensamento, a gente está lendo aqui. Então, segundo essa teoria, deixar bem claro, os 2 primeiros versículos de Gênesis supostamente falam de 2 atos criativos de Deus separados por um intervalo de tempo. Isso significa que tudo que é descrito a partir do versículo 3 pode ser sido criado por Deus depois de milhares ou milhões de anos após a criação inicial do céu e da terra, registrada nos primeiros 2 versículos. Mas o que a teoria tornado a terra sem forma e vazia? Geralmente quem adota essa teoria prefere dizer que talvez a criação, não tem base bíblica inicial, tenha se tornado desolada por causa da queda de Satanás. Nem mesmo afirma que esse evento destruiu a terra criada por Deus. Também é difícil responder por que exatamente uma rebelião entre os seres angelicais, no contexto espiritual, teria desolado o mundo material. Em terceiro lugar, essa teoria também depende de uma tradução alternativa do texto hebraico. Então, a expressão a terra era ou estava sem forma e vazia, precisa ser traduzida como a terra veio a ser ou se tornou sem forma e vazia. Essa tradução realmente é muito pouco provável dentro do contexto de Gênesis 1. Aí nós vamos agora para um outro pensamento, uma outra teoria, que a terra era sem forma e vazia porque Deus a estava criando.
Esse é o pensamento que eu tenho também, como muitos, né, pensam dessa forma. Essa interpretação defende que a expressão "a terra era sem forma e vazia" refere-se ao estado da criação ainda em formação. Em outras palavras, essa frase indica um certo ponto em que a criação ainda estava incompleta e desordenada, né? Portanto, entende-se que os primeiros 2 versículos de Gênesis 1 faz uma referência ampla da criação de Deus em seu estado inicial. Os versículos subsequentes desenvolvem como maiores detalhes todo o processo criativo do Senhor. Esse mesmo padrão se repete em outras partes do livro de Gênesis. Um exemplo disso é o próprio capítulo 2. Ele trata de forma mais específica a criação do homem, registrada sem tantos detalhes no capítulo 1. Em referência capítulo 26 e 31. Dessa forma, é bem possível que, ao dizer que a terra era sem forma e vazia, o escritor de Gênesis tinha em mente o primeiro estágio dos atos criativos de Deus. Isso se harmoniza com a sequência do texto, após dizer que a terra estava sem forma e vazia. E o escritor bíblico diz que havia trevas sobre a face do abismo. Ele também revela que o abismo, que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Com isso, o escritor de Gênesis enfatiza que Deus criou todas as coisas do nada. Ele também indica que no primeiro momento da criação, a matéria, o espaço e o tempo estavam ainda informe, e o Espírito de Deus agiu ativamente, colocando ordem no caos. Ele deu forma ao cosmos e tornou a terra apropriada para abrigar a vida. Amém? Espero que tenha enriquecido a você esse assunto, né, essa matéria, que é essa ideia, né, interagir com você ou com vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa um likezinho, eu sempre peço para que o canal cresça, tá bom? Então, graça e paz, a paz de Deus, a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos vocês. Amém? Fique com Deus, até o próximo. Espero que você tenha gostado do conteúdo, que tenha te enriquecido, edificado você, tirado algumas dúvidas, né? E eu sou grato mais uma vez por participar conosco do canal, interagindo com o cristão, aqui com o seu amigo em Cristo, Paulo Oliveira, tá bom? Muito grato, até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar um likezinho aí, se inscrever no canal para nos ajudar, para que o canal cresça, e também o YouTube te informe dos próximos vídeos, beleza? São vários tópicos, vários assuntos, várias matérias diferentes. Aquele abraço, até o próximo vídeo. Tchau!